Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à nossa Masterclass de lançador a empresário digital. Eu sou a Ana Lago, sou empresária e mentora de negócios digitais. Eu acredito em alta performance na vida profissional e pessoal. Eu acredito em desenvolvimento constante. Existe conhecimento infinito nesse mundo. Eu acredito que execução é o que muda o nosso status quo. Aprende e executa, melhora e executa de novo. Eu acredito que disciplina é liberdade. Não negocie com você e com seus próprios acordos. Sim, é difícil, mas é libertador. As minhas crenças são o meu motor diário. E se você está aqui comigo é porque alguma delas fez a gente se conectar. E agora você vai entender como essas crenças, transformadas em um método prático e aplicável, podem transformar completamente o seu negócio digital em um negócio sólido. Um negócio que coloca dinheiro no seu bolso de forma consistente e previsível, sem mês rico, mês pobre. Um negócio que traz equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional, sem precisar virar noites e finais de semana trabalhando. Um negócio que tem uma liderança visionária de alto impacto, que faz o time comprar o seu sonho. Você vai ter um time que veste a camisa, que trabalha engajado, que trabalha feliz e entrega com qualidade. Não um amontoado de freelancers que te dão mais trabalho do que boas entregas. Um negócio que te traz segurança de verdade. E não faz você pensar em desistir toda vez que você tem um resultado ruim. Sem burnout, sem crise de ansiedade, sem loucura, sem surtar. Então, essa é a promessa dessa aula. Tem um negócio digital com resultado e sem caos, que não depende de você na operação para rodar de forma eficiente e sem estresse. Excelente ponto de chegada, né? Mas talvez agora você esteja se fazendo algumas perguntas. Existe mesmo solidez e estabilidade em um negócio digital fazendo lançamentos? Como que é possível chegar nesse ponto? Será que eu consigo? E quem que é a Ana para me dizer tudo isso? De que lugar, de que posição que ela está falando isso? Eu vou começar agora a te responder todas essas perguntas e mais algumas. Sim, meus colegas, tem muitos negócios nesse nosso mundo de lançamentos digitais que ao longo do tempo não apenas se transformaram em negócios sólidos, mas se transformaram em empresas de verdade. Eu posso apostar que você até segue e se inspira em alguns deles. Olha o Ícaro de Carvalho, ele fatura 90 milhões por ano com um único produto. Olha o Érico Rocha, o pai dos lançamentos aqui no Brasil. São mais de 100 milhões em um único lançamento. Pedro Sobral, Wendel Carvalho, a Karina Pelo, e eu tô falando só de alguns do palco. Cada um desses tem um profissional de bastidor correspondente e existem centenas, talvez milhares de profissionais de bastidores que também têm essa realidade. Eu aposto que você tá pensando aí agora, mas esses aí são muito grandes, né? Já tem estrutura, já tem faturamento e outras objeções aí que você talvez esteja criando. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Eles sempre foram assim? Os seus negócios nasceram grandes? Ao longo do tempo que vocês acompanham esses negócios, eles permaneceram iguais? As respostas são não, não e não. E para você não dizer que eu só trouxe exemplos distantes aí da sua realidade, eu vou trazer alguns exemplos de pessoas que são como você. Talvez você conheça alguns deles, talvez não. Eu vou deixar eles mesmos te contarem como que foi essa jornada de profissionalização dos negócios deles para vocês. Aqui era uma confusão generalizada. Alguma pessoa nova chegava, ou quando a equipe precisava trocar algum colaborador, a gente não tinha um processo bem definido. Não sabia o que foi postado, o que não foi postado, conteúdos que foram derivados e como é que foi. Então toda essa parte era muito caótica. Olá, meu nome é Gabriela Mello, eu sou de Volta Redonda, Rio de Janeiro, trabalho com lançamentos, sou lançadora e expert ao mesmo tempo. Sou expert aí no nicho de concurso público, tô desde 2015 no marketing digital, mas com lançamentos de fato desde 2022 e realmente sem organização esse nosso universo, esse nosso mundo pode se tornar bem complicado e é uma verdadeira loucura. Eu conheci a Ana através de um amigo que falou para mim que fez mais de 50 lançamentos em um ano com tranquilidade, de uma forma simples, porque ele usava um método de gestão de lançamentos, que era o lançamento sem estresse
da Ana Lago. E aí, no mesmo dia, eu corri, procurei, me inscrevi, comecei a assistir as aulas, eram 2 horas da manhã, não conseguia parar. Quando eu fui ver, já era 8 da manhã, eu já estava assistindo, implementando tudo. Foi fantástico, foi um ponto de virada aqui pra gente. Mudou tudo sobre organização e gestão dos nossos lançamentos. Primeiro de tudo, foi incrível encontrar a Ana, uma pessoa que dizia, finalmente, que não precisa de loucura para fazer lançamento, que não precisa virar à noite, que não precisa trabalhar sábado e domingo, e eu garanto, é verdade. É uma loucura pensar nisso sobre lançamentos, né? Porque realmente é muito corrido, são muitas demandas, mas sim, tem como. E a Ana ensina isso muito, muito, muito bem. O que acontecia antes? Muita coisa se perdia, muitas tarefas não eram feitas, batia correria na equipe, a equipe ficava mais estressada, eu também ficava mais estressada, e com isso, além de afetar, digamos, a saúde emocional, né, minha, da equipe, afetava o resultado. O que vinha na minha cabeça na hora, eu ia fazendo, ou eu consultava o material dos meus cursos que eu já fiz de lançamento, e o negócio ia rodando até que saía. Eu sabia que o meu expert e o trabalho que eu fazia com ele tinha muito potencial, mas eu sentia que eu não sabia explorar aquilo porque eu estava fazendo muita coisa. E hoje está rodando 100%. São 4 pessoas na equipe contando comigo. E agora a gente consegue rodar tranquilo. Só essa parte de criação de conteúdo, as rotinas, o board que a gente aprende no curso, o board dos conteúdos, ele está super bem organizado. Melhorou muito aqui. Eu precisava participar de tudo. Agora a gente consegue organizar de uma forma muito mais tranquila. Organizando, fazendo o que tem que ser feito, o que a Ana ensina, a gente passou a lançar de uma forma muito mais tranquila, de uma forma muito mais fluida. Eu falo aqui agora que o lançamento pra gente flui, porque tem todo um sistema, toda uma organização, toda uma gestão. Tudo que precisa ser feito é feito com antecedência, está pronto no dia que tem que estar pronto, e isso refletiu na equipe, em mim e também nos nossos resultados. Eu consegui organizar todos os processos de lançamento com o meu expert e foi surreal. Os resultados foram maravilhosos. E na próxima semana a gente vai fazer o nosso segundo lançamento juntos, depois do lançamento sem estresse. E a expectativa tá alta. Mas eu tô tranquila porque a maior parte do trabalho já foi feita. Com os processos que eu aprendi com a Ana, gente, isso é maravilhoso, é incrível, porque a minha equipe sabe exatamente o que fazer todos os dias. A minha equipe chega aqui, abre o computador e eles sabem exatamente o que fazer. Eu não preciso mais cobrar ninguém o que fazer, eu não preciso mais ficar perguntando onde está arquivo, onde está projeto, onde está cópia, onde está nada. Tudo está organizado, eles sabem os processos que tem que seguir, eles sabem as atividades que tem que fazer e eu sei exatamente quando vai ser entregue. E uma das melhores coisas que pude aprender com a Ana foi não só a adquirir os processos dela, a entender os processos dela, mas a entender a ponto de conseguir criar os nossos próprios processos, e hoje qualquer coisa que a gente precisa desenvolver aqui, a gente consegue aí com as bases que a gente aprendeu da Ana. A minha meta para esse ano era dobrar o meu número de lançamentos, né? Era iniciar um segundo projeto, fazer 6 lançamentos no projeto 1, 6 lançamentos no projeto 2, e a gente está aí, já fizemos 2 lançamentos, a gente está em fevereiro, já fizemos 2 lançamentos com tranquilidade, sem estresse, como a Ana diz, uma coisa assim que pode ser muito surreal, mas pô, tava em lançamento e tava ali assistindo uma série na Netflix, estava saindo, fazendo minhas coisas pessoais, fazendo meu pilates, então sem virar noite, sem deixar de viver, sem surtar, tanto eu quanto minha equipe, e também tendo um bom resultado, porque se tudo é feito, se nada fica para trás, a gente também potencializa o nosso resultado. Essas pessoas construíram e estão construindo negócios digitais sólidos, usando o método que eu criei para que isso aconteça. O método lançamento sem estresse. Antes de entrar no método, eu quero te propor que a gente faça um diagnóstico do seu negócio atual, um diagnóstico do seu momento como empresário digital. Vamos juntos? Eu aqui e você aí, pensando junto comigo. Você, eu e todos os outros lançadores que você conhece percorremos um caminho muito parecido no marketing digital, que, aliás, me permitam fazer uma analogia. É um grande funil, onde muita gente vai saindo ao longo do caminho. Muita gente entra lá em cima do funil, mas são pouquíssimos daqueles que conseguem percorrer esse funil até o final e seguem até o fim e vivem efetivamente do seu negócio digital. Quando a pessoa entra lá em cima, ela geralmente entra no primeiro estágio desse funil que eu criei para sistematizar essa nossa jornada no digital. E eu chamei esse primeiro estágio de O Deslumbrado. Nessa fase, a gente descobriu o universo do marketing digital e viu um caminho de muitas oportunidades e a possibilidade de realizar muitos sonhos na nossa vida. E a gente chega a ficar tonto com tantos resultados de
100 mil em 7 dias, 1 milhão em 7 dias e por aí vai. O sentimento aqui é, eu vou mergulhar de cabeça e vou fazer o que for preciso para chegar lá onde tanta gente chegou. Foi assim comigo. Foi assim com você também? Para quem não sabe a minha história, eu sou advogada e economista. Trabalhei por muitos anos com fusões e aquisições em um grande escritório lá de São Paulo, na Faria Lima. E eu tinha uma carreira em ascensão, aquela coisa toda, mas eu me sentia, na verdade, presa em uma gaiola dourada. Eu ganhava bem, mas eu não tinha nenhuma liberdade. Eu não conseguia nem programar uma visita para minha família em Porto Alegre, porque eu nunca sabia quando que eu ia ter que trabalhar. E desde muito tempo, muito antes disso, eu sempre quis ter o meu negócio. Então eu decidi que era o momento de eu fazer essa transição, de eu ter o meu negócio, de eu deixar de trabalhar como advogada. Então eu virei sócia e diretora financeira de uma empresa no segmento do varejo, de moda. Eu costumo falar que empreender é um grande exercício de autoconhecimento. Então, nessa minha primeira fase empreendedora, nossa, eu aprendi demais. Foi um MBA de verdade. E claro que além de todas as questões técnicas do empreendedorismo, eu aprendi principalmente sobre o que eu queria e o que eu não queria para minha vida. Eu entendi que meu caminho era definitivamente o empreendedorismo, era aquilo que eu queria fazer, mas não daquele jeito. Hoje, eu vejo a minha jornada profissional como uma grande construção de estilo de vida. Eu não saí do estresse da Faria Lima de São Paulo para entrar no estresse de lidar com estoque e logística e atraso de fornecedor e problema com franqueado, não mesmo. Então, eu fui lá e vendi a minha parte na empresa. E foi nesse momento em que eu estava fazendo um período sabático, me redescobrindo, que eu descobri o maravilhoso mundo dos negócios digitais. Eu sou lá daquela fase dos vídeos do Érico Rocha novinho, com os olhos esbugalhados, como ele sempre fala, ainda passando pouca credibilidade. Mas eu comprei o discurso dele desde o início. Eu enxerguei. Eu vi onde que eu poderia chegar. Eu vi que esse era o tipo de negócio que ia me levar onde eu queria. Eu era, nesse momento, a típica deslumbrada. E eu mergulhei de cabeça. Eu imagino que tem poucos deslumbrados assistindo aqui essa aula. Mas se você é um deles, ai, meu amigo, que sorte a sua, viu? Você chegou na melhor hora possível para já começar do jeito certo. E dando spoiler, eu comecei do jeito certo já nessa fase, tá? Segue o fio e continua aqui comigo. Porque daí, depois de passar por essa fase, eu entrei no segundo estágio do empreendedor digital, que eu chamei de o estudioso. A gente começa a entrar nesse mundo e a gente descobre que tem muita coisa que a gente precisa aprender. Muita, muita mesmo. Eu fiz um curso naquela época que já nem existe mais, mas que me deu toda a base que eu tenho hoje. Eu comprei o livro do Jeff Walker, que é o pai da fórmula lá dos Estados Unidos, e li. E aí, assim, com essa base de conhecimento ainda muito pequena, eu comecei a lançar. E vi que eu ainda não sabia nada. Isso foi em 2015. Eu fiz o meu primeiro lançamento em 2016. Bom, de lá para cá, eu já fiz mais de 200 lançamentos, além de dezenas de cursos, livros, mentorias, de copy, tráfego, ferramenta, estratégia. Essa é uma fase de muito trabalho, muita mão na massa, muitas dúvidas e inseguranças. Eu lembro muito bem nessa etapa do sentimento de não saber se eu estava no caminho. De não saber se quando eu vendia pouco era porque eu era uma comunicadora ruim, porque nesse momento eu era expert, ou se eu estava num nicho ruim, ou se a copy que estava ruim, ou se era o tráfego, se eu não estava conseguindo chegar nas pessoas certas. Era uma névoa, porque são tantas variáveis e é muita coisa nova que a gente precisa aprender e que naquele momento a gente ainda não sabe. E por isso que essa é a fase do estudioso, porque a gente se dá conta disso e mergulha e vai atrás e busca, eu pelo menos fui assim, aprender cada vez mais para ir clareando essa névoa, né? E justamente por isso, nesse momento, muita gente sai desse funil. Porque é difícil, né? Sustentar o não saber. A curva de aprendizado é grande. Você precisa de muita resiliência para seguir, mesmo com todas essas incertezas. E você precisa começar a ter algum resultado, mesmo que modesto, para você seguir acreditando. Essa minha fase, ela foi bem longa. Eu, como eu falei, comecei a lançar em 2016 e a minha fase de estudiosa foi até mais ou menos 2018, 2019. E eu lembro bem quando eu saí dessa fase e fui para a seguinte.
É como se aquela névoa começasse a se dissipar e a gente começasse a enxergar com mais clareza. E olha, não foi no meu primeiro 6 em 7, tá? Que isso aconteceu, foi antes. Foi quando, depois de tanto estudar, depois de participar como ouvinte e como participante, de receber muitas análises de lançamento, né? Foi aí que foi como se eu finalmente conseguisse entender o que são os fundamentos de um lançamento de sucesso. Aquilo que leva, de fato, ao resultado. Aquilo que realmente faz a diferença. Foi nesse momento que eu internalizei 2 daquelas crenças que constroem negócios digitais sólidos de sucesso que eu falei na abertura dessa aula. É fundamental sempre estudar e se atualizar, porque tem muito conhecimento. E o nosso mercado evolui muito rápido. Mas, mais importante, só estudo não basta. É preciso executar. Se você só estudar e não executar, você vai virar um teórico que nunca desceu para o campo de batalha e nunca sabe como é a vida real. Estuda muito, mas execute 10 vezes mais do que você estuda. E quando você estuda e aplica muito, em mais ou menos tempo, você vai passar para a fase seguinte desse meu funil, que eu chamei de o estrategista. Aqui é aquele momento em que a névoa se dissipa de vez e a gente entende os fundamentos do resultado. E não por acaso meu primeiro 6 em 7 veio nesse momento. E muito mais do que isso. Porque quando você aprende a fazer, você aprendeu e sabe fazer de novo e de novo. Deixa de ser um grande mistério e passa a ser natural. Você entende aquilo que eu falei. Ah, será que é a copy? Será que é o público? Será que é o nicho? Será que é o tráfego? Você consegue analisar isso de fato, de uma forma que você sabe o que é. E aí, o resultado passa a ser natural, passa a ser replicado. Eu já fiz mais de 200 lançamentos desde então. Já fiz vários múltiplos 6 em 7, múltiplos 7 dígitos faturado por ano. Além dos meus próprios resultados, foi nesse ponto que eu fui convidada para ser uma das analistas de lançamentos do programa de mentoria do Érico Rocha, o Insider, e eu analisei dezenas de lançamentos de outras pessoas. E é impressionante, sabe, como os pontos cegos de quem tá nessa fase do estudioso são parecidos com os que eu tinha. E como os fundamentos ficam claros quando a névoa se dissipa. Muita gente enxerga esse ponto como o ponto de chegada. Como ponto a partir do qual você está pronto. Você não precisa mais evoluir, só continuar estudando, só continuar acompanhando o mercado. Eu também pensava assim. Mas que nada. É aqui que os problemas começam. Eu recebi esses tempos um áudio de um aluno comentando exatamente sobre essa fase. Olha só que interessante. Eu entendi uma coisa, tá? Coisas que eu vinha fazendo de errado, principalmente na parte de organização, o tempo que leva, questão de pastas ali que se perdiam, que geravam retrabalho, que geravam erro, e erros que tinham que ser corrigidos ali com base na urgência. Tudo isso era muito, fazer um lançamento realmente ficava muito desgastante. Não só o lançamento, mas as ações ali diárias, tanto para o lançamento como para a venda de produtos recorrentes, né? De produtos perpétuos, por exemplo, né? Outros produtos também, mentorias e tudo mais. E aí me abriu a minha mente, abriu minha cabeça ali para um novo universo, uma nova forma de trabalhar. Eu já vinha há um tempo, né? Praticamente um ano, entendi a importância da gestão de projetos para o crescimento, para o próximo passo que eu tinha que dar, porque quando a gente começa, ser pequeno é muito fácil, é fácil ser pequeno e fazer os primeiros lançamentos e fazer um 6 em 7, mas o problema é depois, quando você vai crescendo, quando você sai ali de ser pequeno, né, e faz um primeiro resultado e que você entende que o seu modelo de negócio, o seu produto, ele pode ir mais longe, e aí é nesse ponto que eu percebi que eu vinha patinando e que é onde eu vejo também que a maioria pega e patina, e às vezes, na maioria das vezes também acaba se frustrando e desistindo, né? É exatamente isso. Chegar até aqui é fácil. Mas para chegar no próximo nível, para você transformar sua aventura de lançamentos em um negócio digital sólido, você precisa de habilidades que você ainda não desenvolveu para fazer esse negócio dar certo. Porque dar certo não é fazer um 6 em 7, não é ter um bom resultado, nem mesmo saber fazer um bom resultado. A gente precisa ter bons resultados com consistência, com previsibilidade, ter consistentemente a receita maior do que o custo, acertar a equação entre crescer para contratar
ou contratar para crescer? Porque em algum momento você vai sim precisar contratar para crescer. Ninguém cresce sozinho. Sozinho você vai ter um teto. Você só vai chegar até um ponto. Para crescer, além desse ponto, você precisa de equipe. E não só qualquer equipe. Você precisa contratar a equipe certa, treinar de forma eficiente essa equipe e saber engajar essa equipe na sua visão. Mas quem contratar, quando, quanto pagar, quanto que você pode pagar? O que você vai demandar dessas pessoas? E como que você vai gerenciar tudo? Você é capaz de supervisionar e gerenciar múltiplas pessoas para trabalhar no seu projeto? Se você é expert ou se você é um lançador que tem um expert? Ou se você é lançador e gerencia vários experts com vários projetos, produtos, lançamentos perpétuos, você vai conseguir ser um estrategista certeiro para cada um deles, tirando o melhor potencial de cada um. E mais do que isso, qual que é a sua visão para o seu negócio? Qual modelo de negócio faz mais sentido para você? E como que você vai fazer essa visão se traduzir em ação? Se você não tem essas respostas, meu amigo ou minha amiga, a sua vida de estrategista vai virar um verdadeiro inferno. Olha só os principais sintomas dessa fase que podem te jogar para fora do nosso funil e te impedir de construir um negócio digital sólido. Você perde o sono sem saber se você vai conseguir pagar suas contas, porque você depende do resultado do lançamento que está rodando. Você não tem clareza de quanto você precisa faturar para pagar pela estrutura que você precisa para rodar. Aliás, você sabe dimensionar essa estrutura? Você fica frustrado, porque parece que você não consegue achar pessoas boas para trabalhar com você. As pessoas não entendem o que você precisa, não entregam no prazo, não são comprometidas e você não consegue formar uma equipe realmente boa com quem você sabe que você pode contar. Você se sente perdido no meio de tudo que tem que fazer. Tem a sensação de que você está sempre atrasado, que sempre está faltando algo, mesmo trabalhando das 6 da manhã até as 9 da noite, como muita gente aí que eu conheço do mercado. Você vive atolado no dia a dia e não tem a visão de para onde o seu negócio está indo. Se você está acertando, se você está realmente crescendo, se o caminho que você está trilhando vai levar você até a vida que o seu coração anseia. Você só está vivendo o dia a dia e torcendo para dar certo. Torcendo para daqui a pouco ter um resultado tão grande, como a gente vê por aí, que isso tudo vai se resolver sozinho. Os milhões vão vir e aí você vai poder ficar tranquilo e daí sim você vai poder trabalhar menos e poder ter segurança e poder dormir tranquilo à noite. Mas não vai. Não vai. E eu quero te fazer uma pergunta. Você vai mesmo ficar esperando ganhar na loteria dos lançamentos e acontecer de acertei, fiz um lançamento de milhões ou consegui um expert de milhões que vai resolver a sua vida? Isso, claro que isso pode acontecer. As pessoas ganham na loteria de verdade todo mês, não é? Sempre tem alguém que ganha. Mas você quer contar com isso para resolver a sua vida? Ou você vai pegar as rédeas da sua vida e do seu negócio na sua mão? É isso que eu tô propondo aqui para você. Essa fase que a gente tá falando é a fase do burnout, das crises de ansiedade, da loucura, do surto e daquele pensamento. Isso não é para mim. Eu vou desistir. Eu vou procurar um emprego, vou voltar a atender no meu consultório, por exemplo. E aqui é outro momento em que muita gente sai fora do nosso funil. Eu mesma conheço vários. Lançamento não é pra mim, ninguém merece essa vida. Nossa, eu escuto o lançamento, eu saio correndo. Tô pensando em desistir do meu negócio digital. E assim, aqueles sonhos do deslumbrado são enterrados. Porque esse cara tentou, ele foi até o fim. Aliás, ele foi até o que ele acha que é o fim. E daí ele pensa que o fim não é nada daquilo que ele imaginava. Ele pensa, pronto, fiz meu 7 em 12, mas eu não quero essa vida. Eu prefiro ganhar menos e ter mais equilíbrio. E vai lá e joga tudo pro alto. Que tristeza, minha gente. Que tristeza. Porque essa pessoa acha que chegou no fim, mas ela não chegou. Ainda tem mais uma etapa. E depois de chegar até aqui, não é agora a hora de desistir. Você já aprendeu tanto, você chegou tão longe, falta só um passinho. Assim como você desenvolveu todas as habilidades técnicas necessárias para você chegar até aqui,
você precisa agora desenvolver um outro pedaço do seu negócio que você até agora negligenciou. A partir desse momento, você, estrategista, tem que virar uma chave. Não é mais o estrategista que vai transformar a aventura de lançamentos em um negócio digital sólido. O estrategista fez o papel dele. Ele trouxe o seu negócio até aqui. E ele continua sempre por perto. Mas ele precisa agora abrir espaço para o empresário digital. O empresário ele vai transformar o seu trabalho com lançamentos em uma empresa preparada para crescer. Ele vai criar uma equipe de alta performance e vai implementar a cultura de alta performance na sua empresa. E o empresário ele vai colocar foco em gestão, em processos, criando uma unidade firme e confiável. E tudo isso vai transformando o seu negócio de lançamentos em um negócio digital sólido. Um negócio antifrágil, que passa pelos ventos fortes e pelas tempestades que nosso segmento vê todos os dias. A partir daqui, a gente entra no quarto e último estágio da jornada do nosso negócio digital. O empresário digital. Aquele que não está mais todo dia apagando incêndio e fazendo o dia a dia do negócio acontecer. Ele não está olhando só para o operacional e só para o hoje do negócio, o lançamento que está acontecendo, o que vai acontecer, a copy, as ferramentas. O empresário está olhando para o futuro e para o crescimento do negócio de uma forma estratégica. Ele está desenvolvendo o seu negócio para dentro, tornando cada vez mais eficaz e mais eficiente. E ele está também desenvolvendo o seu negócio para fora, olhando para o modelo de negócio, para as novas oportunidades e para onde ele quer levar esse negócio no futuro. Ele tem um negócio de sucesso, ele é reconhecido como um profissional de sucesso, isso é o que vem de fora. Mas, principalmente, ele tem tranquilidade financeira, tranquilidade de operação, tranquilidade de tempo. Ele está em paz. Ele está faturando, está transformando vidas e está orgulhoso daquilo que ele está construindo. E tudo isso sem ele precisar sacrificar o tempo com a família e o tempo para ele mesmo. Nessa fase, o foco está na alta performance, no desenvolvimento de novos negócios e produtos, no gerenciamento eficiente de caixa, na gestão total da empresa. Tudo isso pode parecer grande demais, muito distante, mas não é. E assim como você aprendeu tudo até hoje nesse universo, você também pode aprender a se desenvolver como empresário. E sabe por que a maioria das pessoas desse nosso mercado não para estudar isso? Porque não tem tanto apelo. Não é tão sexy falar de gestão como é falar de copy, de tráfego, de chat GPT, que é o papo do momento e nananã. Até porque pouquíssimas pessoas do mercado são boas de verdade nisso. Sem falsa modéstia, o sistema de processos que eu desenvolvi, raríssimos empresários digitais de múltiplos milhões chegaram a desenvolver, tá? E eu falo isso com conhecimento de causa. Eu falo isso conhecendo essas empresas e os processos delas, por ter vários alunos que estão nesse patamar, que são do Plat, etc. E por ser diariamente assediada para fazer parte de algumas dessas empresas. Ok, Ana, eu entendi. Eu entendi que eu preciso aprender a ser empresário. E agora? Bom, agora eu vou te ensinar os 3 pilares do meu método. Toda a base que eu vou passar aqui para você agora, eu aplico no meu negócio, desde muito antes da minha virada de chave para estrategista. Na verdade, desde 2016, depois do meu primeiro lançamento, que foi um caos, que um lançador, uma pessoa me lançou e foi, nossa, uma loucura. O maior estresse da minha vida. E olha que na minha vida eu já passei por alguns estresses. Depois disso, eu decidi e eu entendi que não precisava ser assim. Eu entendi que eu poderia ter uma empresa estruturada de lançamentos. Aquela loucura toda não me representava. Então foi nesse momento que eu comecei a desenvolver toda a base do meu método, que tem 3 pilares. E eu quero te falar que qualquer que seja a etapa em que você está hoje, seja você o deslumbrado, como eu falei, é o melhor momento, porque é bem comecinho, né? Seja você o estudioso, ou então, principalmente, se você for estrategista. Se você leva seu negócio a sério, qualquer que seja a sua fase, se você não é um aventureiro, se você não quer apostar na loteria dos lançamentos, se você quer viver disso com segurança e até o fim, você pode e deve começar a implementar essa visão de empresário digital na sua empresa. Então vamos ao primeiro pilar, empresa preparada. Se você quer crescer, você tem que se preparar para crescer, ponto. Então, não importa se você é sozinho, você precisa desde já se acostumar e preparar a sua empresa para o crescimento.
Agora, pensa comigo, o que é uma empresa preparada? Bom, eu vou trazer um caso pessoal aqui fora do nosso segmento para exemplificar. Quando eu virei sócia e diretora financeira de uma marca no segmento do vestuário, essa marca tinha uma loja própria e uma franquia. Quando eu saí, ela tinha 3 lojas próprias e 15 franquias. Fica claro o crescimento, certo? Bom, esse crescimento aconteceu ao longo de 2 anos. Antes do trabalho de expansão comercial, a primeira ação que a gente tomou foi criar padrão. E por que padrão é importante? Porque um padrão é o que traz unidade. O padrão facilita o entendimento. O padrão ajuda a garantir que todos estejam trabalhando de maneira consistente e seguindo as mesmas regras. Isso ajuda a minimizar erros e aumentar a eficiência. É como na história da Torre de Babel, você já deve ter ouvido essa história. Um grupo de pessoas queriam construir uma torre até o céu e Deus não queria deixar. Então, para impedir, Deus, que não é bobo nem nada, foi lá e fez com que cada um falasse uma língua. E aí os trabalhadores não conseguiam se comunicar. E assim, o trabalho não foi concluído. Esse exemplo, ele é perfeito, porque uma empresa sem padrão é igualzinha à Torre de Babel. As pessoas não conseguem se comunicar de forma eficiente e é muito mais difícil o trabalho ser feito. Quando eu falo padrão, eu falo, por exemplo, padrão de nomenclatura. Faz tanta diferença ter padrão de nomenclatura. Quer ver? Vou te mostrar, vou compartilhar contigo a minha tela agora e vou te mostrar como que é um padrão de nomenclatura de um pedacinho de uma empresa de lançamentos na prática, que é o padrão de nomenclatura de anúncios. Então, aqui, veja na minha tela, eu estou mostrando no exemplo, é claro, da Expert Ana Lago. Anúncios. Muito bem, então, padrão de nomenclatura. Aqui tá, você vai ver que aqui não vai entrar no mérito do nosso padrão, você vai ver que tem essa sigla aqui no início de cada anúncio, que é um identificador único, a língua única da minha empresa, que todo mundo que está envolvido nesse processo, todo mundo da minha empresa entende esse padrão de nomenclatura, porque afinal, nós falamos, não somos uma Torre de Babel e todos falamos a mesma língua. Agora, veja que esse padrão que está aqui no arquivo de copy desses anúncios, a equipe de audiovisual foi lá, criou um anúncio e colocou nos arquivos dos anúncios em si, das artes. Isso aqui também no nosso gerenciador de tarefas, mais para frente a gente vai falar mais deles, tá aqui, cada um dos anúncios com esse identificador único, assim a gente consegue fazer tanto a equipe de copy se comunicar com a de audiovisual, se comunicar com a de tráfego, que vai colocar aqui a performance desses anúncios ao longo do tempo, se ele tá rodando, se não tá rodando, o tipo, etc. É óbvio que, assim como tá na copy, no arquivo em si e no nosso gerenciador de tarefas, também tá assim no nosso gerenciador de anúncios. Então veja que no nosso gerenciador de anúncios tá aqui o anúncio subido com a mesma nomenclatura. E também, é claro, no nosso dashboard do Data Studio. Assim, a gente tem um identificador único que nos permite falar todo mundo a mesma língua. Então, o copywriter vai analisar o dashboard de performance de anúncio. Ele não precisa conversar com ninguém. É muito simples. É só ele abrir esse dashboard e ele próprio fez aquela nomenclatura lá no arquivo de copy. E se ele quer ver como ficou a arte, ele vai lá e abre a arte e tá tudo com o mesmo nome. Me fala se é ou não é maravilhoso e se não fica muito mais fácil otimizar e trabalhar dessa forma. Entender o que funciona e o que não funciona. Reaproveitar materiais. Isso aumenta absurdamente a eficiência do trabalho. E olha que eu mostrei só um exemplo de anúncios, ok? Se você tem um padrão de organização, qualquer pessoa da sua equipe, ou que entre na sua equipe e seja treinada, pode acessar o que precisa para o trabalho ser feito sem perguntar para ninguém. Pode trabalhar quando quiser. Se a pessoa quiser trabalhar num horário que as outras pessoas não estão trabalhando, né, de forma assíncrona, ela pode ir lá e fazer o trabalho dela, porque tá tudo organizado. E eu te pergunto, isso acontece aí na sua empresa? Além disso, se você tem padrão, você consegue analisar os dados de uma forma muito mais fácil. Então, vamos pegar um exemplo. Vamos ficar aqui no exemplo dos anúncios. Vamos supor que um desses anúncios aqui, nossa, performou super bem. O copywriter, ou o gestor de tráfego, o copywriter, quer mais anúncios que performam dessa forma. Então, ele vai poder olhar esse anúncio e se perguntar, essa copy já foi usada no passado em outros lançamentos? Em outros formatos? Qual que é a performance? O que performou bem? Será que foi o formato ou será que foi a copy? E teve algo particular nesse lançamento que fez com que faturasse bem?
como que foi a performance de diferentes formatos e edições dessa mesma copy ao longo do tempo. Tendo padronização, a gente consegue essa informação em 1 minuto. Isso tem um efeito cascata bizarro na otimização de tempo para tudo, para produção de anúncios, para planejamento de anúncios, para otimização de anúncios. E, de novo, eu estou falando de um pedacinho do negócio que é a produção de anúncios, tá? Sem padrão, vai ser um parto conseguir essas informações, se é que a gente vai conseguir. Além da padronização de nomenclatura, de organização de arquivos, etc., que é isso que eu mostrei um pedacinho aqui agora, a gente tem um outro padrão fundamental, que é a padronização de processos. Ou seja, o como as coisas são feitas. E por que isso é fundamental? Porque um lançamento ele envolve várias equipes trabalhando juntas, como a equipe de produção de conteúdo, de copy, de suporte, de audiovisual, de tráfego, entre outras, né? Ter processos bem definidos, com etapas, com prazos, com responsabilidades, é o que vai fazer com que tudo aconteça quando tem que acontecer e com alta qualidade. E agora eu te pergunto, projetos sem atrasos, com alta qualidade, vão significar o quê no nosso segmento? Te respondo, um lançamento impecável, em que você consegue aplicar tudo que você aprendeu no passado, em lançamentos passados, nos cursos que você fez, nas mentorias que você faz. Já pensou conseguir implementar tudo isso? Pois é disso que eu estou te falando. Além disso, você vai ter mais tempo para navegar o lançamento, porque vai estar tudo pronto quando tem que estar pronto. E você sabe que nenhum plano sobrevive ao campo de batalha. Então, no campo de batalha do lançamento, quando acontecem imprevistos que vão acontecer, lead caro, comparecimento baixo, perfil errado do lead, vendas abaixo do previsto ou muitas outras coisas que podem acontecer, você vai ter tempo e energia para lidar com isso da melhor forma. Porque todo o resto já está pronto. E isso pode virar o jogo do seu resultado. Mas, sinceramente, organizar e estruturar é a parte mais simples. Porque é só parar e fazer, né? Só vai depender de você. Mas quem disse que as pessoas vão seguir esses padrões? Quem disse que as pessoas vão seguir os processos que você criou? Quem disse que as pessoas vão cumprir os prazos que você definiu? Quando você está sozinho, é simples. Entra mais uma pessoa, já começa a complicar. Entram 10 pessoas e a chance de virar bagunça é gigante. Porque cada pessoa vai ter o seu jeito de fazer, de trabalhar, de se organizar, de se comunicar. Mas existe o jeito da pessoa fazer e existe a forma como o grupo opera. São coisas diferentes. Em uma empresa, o comportamento do grupo é chamado de cultura. E é essa cultura que determina a forma como as coisas acontecem na prática e no dia a dia na sua empresa. Se as pessoas não cumprem prazo e não entregam da forma como você gostaria, você tem um problema de cultura. E agora eu sei que você tem aí na sua cabeça 1000 justificativas, culpando as pessoas por esses problemas. Bom, eu quero te falar uma coisa que eu aprendi há muitos anos. Eu ouvi isso há muitos anos de uma pessoa que eu admiro muito e eu nunca esqueci. Se o objetivo de uma empresa, de um projeto, não foi atingido, a culpa é única e exclusivamente do líder. Sim, porque é o líder que vai selecionar, treinar, orientar e acompanhar a equipe. A equipe só vai fazer um pedacinho do todo. Então, se a sua equipe não entrega, meu amigo, o problema é você. Eu vou te dar um exemplo da cultura hoje da minha empresa, ou seja, eu vou te falar um pouquinho como minha equipe opera, tá? Isso é verdade. Se você me acompanha nos stories, você me vê mostrando algumas dessas coisas. Aqui não existe atraso na entrega. Aqui as pessoas seguem processos, as pessoas se relacionam com leveza, isso é um valor muito importante pra gente. As pessoas trazem ideias, elas têm uma atitude propositiva. Aqui as pessoas elas não trabalham o fim de semana e respeitam o descanso do outro, porque todo mundo entende o poder e a importância da organização e de seguir e cumprir prazos. Mas também, todo mundo é extremamente comprometido. E se alguma coisa estoura no fim de semana, todo mundo tá no barco para resolver. E como que eu consegui essa mágica? Talvez você esteja se perguntando. Quero te dizer que não tem nada de mágica. Eu selecionei pessoas com esse perfil. Primeiro eu tracei esse perfil, defini que perfil era esse que eu queria.
fiz um processo seletivo para identificar as pessoas com esse perfil. Depois eu treinei essas pessoas, ensinei nossos padrões, processos e valores, falei sobre nossos jeitos de trabalhar, mas não só treinei, tá? Eu mentorei essas pessoas no dia a dia, ou seja, eu fui lá e ajudei essas pessoas uma a uma a adotarem na prática esses padrões e processos. Eu corrigi, eu tirei dúvidas, eu direcionei, até elas estarem prontas para voar solo. E no dia a dia, eu e essas pessoas juntas cultivamos essa cultura na prática, esse jeito de trabalhar. Não só seguindo a cultura, mas ajustando, melhorando e se ajudando nesse processo. E é interessante porque hoje a gente aqui tem uma cultura tão forte que quem não se encaixa é catapultado da empresa. Às vezes acontece, né? A gente erra na seleção, mas a pessoa que não se encaixa não dura um mês aqui dentro. E criar e cultivar uma cultura de alta performance tem muito a ver com liderança. Você precisa primeiro entender e assumir esse papel de líder da sua empresa. Daquele que tem a visão e atuar como líder facilitador que a sua empresa precisa. Se você já tem equipe, me responde. Você sente que hoje você é o líder que a sua equipe precisa? A sua equipe funciona? A sua equipe trabalha bem junta? De acordo com a sua visão? Se não, você precisa desenvolver para ontem, empresário digital, as suas habilidades de liderança. E se você ainda não tem equipe, esse é o momento perfeito para você estruturar tudo isso e já começar a construir a equipe da forma certa. Com uma empresa preparada e uma equipe com a cultura alinhada, a sua empresa está pronta para o nosso terceiro pilar, que é a cereja do bolo, que é gestão de projetos e processos. Aqui vai ser o ápice do seu desenvolvimento como empresa. É aqui que a gente vai fazer todas as peças desse quebra-cabeça se encaixarem. Você vai definir metas, acompanhar prazos, acompanhar entregas e tocar o barco para que tudo ocorra conforme previsto. Você vai facilitar a comunicação do time, vai lidar com imprevistos e desvios, vai gerenciar riscos, controlar o dinheiro, as metas e as métricas de uma forma efetiva. A gestão de projetos do nosso segmento muda o jogo completamente, eleva o nível e é um ponto fundamental para que você comece a desempenhar de verdade o papel de empresário digital. É a gestão de projetos que vai te tirar do papel de mero lançador e te trazer previsibilidade operacional e de caixa. Pensa comigo. Você vai estabelecer metas de faturamento e despesas. Então, você sabe quanto que você vai gastar e ganhar cada mês. E claro, você vai ajustar essas metas conforme seus objetivos. Aí depois, você vai organizar todas as atividades e todos os prazos para garantir que tudo seja feito como tem que ser feito para gerar aquele resultado que você planejou. Aí, você vai organizar tudo para tudo acontecer na hora certa e você ter tempo e disponibilidade para lidar com os desvios e imprevistos que acontecerem no caminho para garantir que o destino final seja o mais próximo possível daquele que você previu. E, assim, você tem uma empresa com a qual você pode contar. Em que você sabe que você vai poder pagar os seus funcionários todos os meses. Em que você sabe quanto você pode tirar cada mês. E se as coisas não saem como previsto, você tem todas as informações que você precisa com facilidade para você entender onde que está o problema e definir o que você vai fazer para lidar com a situação. E veja, tudo isso que eu falei até agora não significa de forma alguma que a sua empresa vai virar engessada, vai virar mecânica, sem alma, tá? De jeito nenhum. Inclusive, eu costumo falar que existem 2 tipos de atividade em uma empresa de lançamento, as mecânicas e as artesanais. O problema é que as pessoas tratam como mecânicas artesanais e como artesanais as mecânicas. Então elas vão lá e pegam modelos de copy completamente engessados e que não se aplicam àquele projeto, àquele público, à comunicação daquele expert, aquele nicho. E elas vão lá e fazem aquela copia e cola sem sal. Elas vão lá, copiam e colam estratégias sem raciocinar se vai funcionar para aquele projeto, se é aquilo que vai otimizar o resultado considerando as características daquela audiência, daquele nicho, daquele expert. E por outro lado, elas fazem a gestão de projetos de uma forma completamente artesanal, usando o WhatsApp, dependendo da memória, ou de anotações no caderninho, ou na planilha, para saber o que tem que fazer e quando. Não tem como dar certo. Aliás, é por isso que muitas vezes não dá certo. O segredo está justamente em colocar cada coisa no seu lugar. Fazer o mecânico ser mecânico
para você poder dar para o artesanal a atenção que o artesanal merece. Então, se tudo que eu falei até aqui fez algum sentido para você, presta ainda mais atenção agora. Toda a base dessa aula foi desenvolvida a partir do meu curso Lançamento Sem Estresse. E agora eu quero te convidar a fazer parte dele. Nele eu detalho todo o caminho para que você possa entender e implementar o método que vai te levar de lançador a empresário digital. Quer você tenha uma equipe ou não. Então, se você deseja ter um negócio digital sólido, financeiramente previsível e operacionalmente previsível também, eficiente na execução, organizado, a ponto de permitir equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional, sem estresse e tudo isso fazendo o lançamento. O lançamento sem estresse vai te entregar um caminho único. Olha só o que alguns dos meus alunos fundadores falam sobre lançamento sem estresse. Esse teu conhecimento aqui vale ouro. Eu te falei isso já, te mandei uma mensagem e torno a dizer que as pessoas ainda não têm noção do que é o lançamento sem estresse, o poder que tem isso daqui e a riqueza de detalhes e todo o conteúdo por cada etapa do lançamento, por cada área do lançamento. Não é só uma gestãozinha de tarefas, tá? Mas pega ali desde mentalidade, desde processo, desde projeto, cada área do lançamento. Então, a pessoa até se torna um lançador melhor. Não só mais organizado, mas um lançador melhor. Mas acreditem que isso é possível. Eu sei que às vezes parece um pouco fora da casinha falar que não precisa trabalhar sábado e domingo, que não precisa surtar, que não precisa trabalhar depois das 19, das 18, mas eu garanto que é possível e a sua equipe vai te agradecer muito por isso. O treinamento da Ana me ajudou em diversos pontos, como a questão da padronização que a Ana explica no treinamento dela. Tanto a questão de padronização de pastas, de estrutura de arquivos, parte de tráfego pago, parte do financeiro. Então, toda essa padronização e o conceito que ela passou no treinamento me ajudou bastante na minha organização para os meus próximos lançamentos. Antes do processo lançamento sem estresse e depois do lançamento sem estresse tem uma diferença absurda. Hoje eu tô aqui gravando com vocês, falando, e o meu carrinho tá aberto. Estamos no segundo dia de carrinho aberto, tudo acontecendo de forma tranquila. Tudo rodando da melhor maneira. O que a gente precisa fazer é todo dia administrar, ver o que está faltando, já está tudo lançado, tudo feito. Tira muita carga mental saber que tudo que eu preciso está num lugar, tem hora para acontecer, eu vou ser avisada, não tem como eu esquecer. O lançamento de estresse, tiro não só o estresse do lançamento, mas também tiro o estresse da minha vida no modo geral. E eu sou extremamente grata por isso. Então, eu recomendo de olhos fechados a qualquer pessoa que esteja um pouco atropelada nesse processo de lançamento. E outra questão que a Ana falou no treinamento dela, que me ajudou bastante, foi a questão do planejamento anual dos meus lançamentos. Com essa aula sobre planejamento, eu já consegui organizar como vai ser os próximos lançamentos durante o ano inteiro. Como a Ana disponibiliza alguns modelos prontos dentro do ClickUp, eu consigo revisar o meu planejamento junto com os modelos que a Ana disponibiliza. E aí, o que estiver faltando no meu planejamento dentro do ClickUp, eu analiso os modelos que a Ana passou e acrescento no meu planejamento. Então, esses modelos que a Ana já fornece dentro do ClickUp, no treinamento dela, agiliza bastante o planejamento e a estruturação do nosso lançamento. E além disso, a Ana também aborda algumas questões de planejamento financeiro e também aborda muitos outros temas. Com a aula que a Ana passa para a gente com os processos dentro do projeto, gente, não tem problema nenhum. Você executa o seu projeto de lançamento tranquilamente. Só tenho que te agradecer, beijo e com certeza recomendo o Lançamento Sem Estresse. Já recomendei para 3 amigas. Na verdade, eu fiquei falando tão bem, tão empolgada, que 3 amigas minhas já compraram, já estão dentro também. A gente fica trocando ideia. Isso é muito massa, que muito mais pessoas possam fazer, ter tranquilidade, ter paz no coração, lançar, crescer e ser muito feliz nessa área. Obrigada. O lançamento sem estresse foi um divisor de águas aqui pra gente, e aí fez a gente dar um próximo passo aqui dentro da agência e fazer a gente realmente ser um profissional diferenciado. E realmente a gente pode dizer que agora sim a agência tá madura o suficiente para a gente abrir ainda mais portas nesse mercado, tá? Então eu queria agradecer muito, recomendo demais, melhorou muito aqui o nosso dia a dia e tudo que a gente vem fazendo aqui dentro.
vale a pena, é um investimento que retorna, que se paga, é outra realidade lançar com um lançamento sem estresse. Confiem, vão com tudo e aprendam muito. Eu recomendo, sim, Alfaça de olhos fechados, que mudou a minha vida, vai mudar a tua vida também. Que delícia ouvir esses depoimentos. O detalhamento do curso está aqui embaixo na página e eu vou trazer de um modo macro a forma como eu organizei o lançamento sem estresse. Então, a gente começa olhando para os fundamentos da operação sem estresse, que nada mais é do que os elementos de uma cultura de alta performance, de uma empresa de lançamentos que funciona. A forma de trabalhar de uma equipe motivada, engajada, que veste a camisa, que faz acontecer. Quando esse pilar entra em você de forma visceral, você nunca mais vê as coisas da mesma forma. E eu não tô falando aqui só de lançamentos, tá? Dá uma olhadinha no que a Sara falou sobre isso. Foi um divisor na minha vida profissional e na minha vida pessoal. O lançamento, ele organizou a minha vida de uma maneira geral, assim. Eu aprendi tanto sobre processos, sobre maneiras de organizar meu lançamento, que eles se estenderam ao lançamento. Esses processos eu consegui aplicar para dentro da empresa que eu estava fechando, né, para a marca infantil que eu tinha, para minha vida pessoal, organizar a minha vida pessoal e, claro, para os lançamentos com o meu expert. As ferramentas que são dadas pela Ana são ferramentas para a vida, para qualquer trabalho. São coisas que você aprende e não tem como você desaprender e fazer diferente. É aqui que você vai fazer a primeira virada de chave de lançadora para o empresário digital. Na sequência, a gente passa para o segundo pilar, que nessa aula aqui foi o primeiro que a gente falou, que é empresa preparada. Aqui eu vou te entregar os fundamentos da padronização do método lançamento sem estresse. Se você quiser, você vai poder copiar e colar. Mas, na verdade, meu objetivo é além disso. Meu objetivo é que você ganhe independência e seja capaz de desenvolver a padronização de qualquer projeto em que você venha se envolver. De uma forma que funcione para você no seu dia a dia. Eu vou te dar templates e um mix de ferramentas e sistemas que eu desenvolvi. E que você vai poder copiar e colar, mas que, principalmente, vão permitir que você compreenda profundamente o fundamento e saiba desenvolver os seus próprios padrões. E, por fim, a gente entra na parte mais esperada do curso, gestão de processos e projetos. E por que ela é a parte mais esperada? Porque aqui eu mostro o esqueleto da organização e sistematização de cada tipo de atividade que você vai ver em uma empresa de lançamentos. Então, deixa eu mostrar um pouquinho aqui dentro da plataforma do curso. Então, por exemplo, processos de conteúdo. A gente vê em detalhes como que é o nosso processo de conteúdo aqui, como que eu ensino o processo de conteúdo para você extrair o máximo de conteúdo possível de uma produção, da mínima produção possível do seu expert. Então, como que funciona o planejamento, o processo em si de conteúdo, o processo de produção, de edição, de derivação, de revisão, até a postagem, acompanhamento e distribuição de conteúdo. Então, eu destrincho o esqueleto desse processo. O processo de onboarding de novos experts. Então, se você trabalha com múltiplos experts, e olha, eu tenho alunos que são experts ou que trabalham só com expert e que eles viram esse módulo e aplicaram esse módulo, mesmo já trabalhando há um tempo com esse expert, né, mesmo não sendo um projeto novo, só para deixar tudo organizado, com a base estruturada para trabalhar de forma mais eficiente nesses projetos. E muito mais, os processos de atendimento, processos de gestão estratégica e financeira, enfim. Além, é claro, de um overview geral de projetos de lançamento. Aqui eu vou destrinchar o que tem que ser feito em cada fase do lançamento e quando, para o seu lançamento chegar pronto antes mesmo do início da captação de leads. Quer ver? Olha só, vou te mostrar um pouquinho, não das aulas, vou te mostrar um pouquinho das aulas também. Então a gente fala aqui dos lançamentos, dos processos por fase do lançamento, certo? Então, na pré-captação, cada uma das macroatividades dentro da pré-captação, captação e lançamento, período de vendas e pós-lançamento. Mas vou te mostrar um pouquinho do processo em si, que a gente vê aqui pela ferramenta que eu uso hoje, que você pode ou não utilizar. Né? O que importa é que o meu objetivo com o lançamento sem estresse é te ensinar um método. A ferramenta é secundária. E eu vou mostrar dentro da ferramenta que eu uso, que é o Clickável. Então, aqui você vai ver que a gente organiza os lançamentos por fase. Então, a gente tem as datas macro aqui do nosso lançamento, certo? E aqui as fases do lançamento,
que vão casar com cada uma dessas datas macro. E eu gosto muito dessa visão de Gantt, essa é uma visão que eu mostro bastante lá no curso, que eu trabalho bastante, tá? E aí, isso aqui é a visão que mostra as fases e as atividades de cada fase distribuídas no tempo. Mas eu quero mostrar um pouquinho essa divisão por fases. Vou deixar aberto aqui já pra gente. Então, a gente tem essa visão por fases. Eu divido o lançamento, todo e qualquer lançamento, certo? A gente está falando de uma estrutura de lançamento clássica, mas pode ser qualquer tipo de lançamento, em 5 fases, que é a fase de início e estratégia, pré-captação, captação e lançamento, período de vendas e pós-lançamento. Início e estratégia vai ser o momento em que a gente vai planejar o lançamento, que a gente vai fazer o planejamento desse lançamento, certo? Então, a gente vai organizar tudo para as coisas acontecerem de forma suave. Então, a gente vai fazer o briefing para a equipe, vai definir os macros de copy e da estratégia, fazer o planejamento financeiro do lançamento, basicamente. Eu falo que a pré-captação é o momento de preparo. Então, na pré-captação, durante essa fase de pré-captação, que como você pode ver aqui no Gantt, vou deixar o Gantt carregar aqui, a fase de pré-captação, a gente deixa todo o lançamento pronto. O que isso significa? Que você vai entrar na captação com o lançamento já preparado. E o que você vai fazer na captação? A gente já olha isso. Mas então, na pré-captação, ó, voltamos aqui para o nosso Gantt, toda essa fase de início e estratégia até o fim da pré-captação leva um mês. Então, a gente tem um mês que é tempo mais do que suficiente para deixar o lançamento pronto. Mas eu também ensino dentro lá do curso que se você tem menos tempo ou se você tem mais tempo, você vai adequar esses prazos de acordo com isso e é perfeitamente possível. Eu mesma já fiz um lançamento em muito menos tempo. Então, voltando aqui na pré-captação, a gente prepara todos os entregáveis, deixa tudo pronto para a gente entrar na captação com todo o lançamento pronto. Então, como é que é a nossa estrutura aqui? A gente tem uma estrutura em que primeiro a gente olha para as datas da fase e daí a gente olha para os entregáveis e a gente vai ter aqui o nosso critério de aceitação de entregáveis. Então, vou dar um exemplo aqui. A gente tem preparar páginas para captação e a gente tem aqui descritos os critérios dessa página. Então, isso acaba com aqueles problemas de receber coisas com alguns erros básicos que a gente já aprendeu no passado que a gente não pode cometer. Isso aqui é nada mais do que uma padronização que a gente faz com cada um dos nossos entregáveis, certo? E aí, dentro de cada um dos entregáveis, que vai ter, então, o seu período de execução, que tá tudo concatenado entre si, então, página para captação. A gente começa a fazer 26 de outubro e acaba dia 2 de novembro. Por quê? Claro que isso aqui são datas fictícias que a gente vai adequar ao nosso lançamento real, né? Mas isso aqui começa aqui porque a gente precisou finalizar outras tarefas antecedentes que nos permitissem fazer essas páginas e termina aqui, nessa data, porque a gente precisa dessas páginas para as tarefas subsequentes. Então, pelo Gantt, a gente consegue ver isso com clareza, que tudo está vinculado. A gente tem aqui as vinculações entre as tarefas, o que depende de quê, tá? E dentro de cada entregável vai ter todas as tarefas que precisam ser feitas, por quem e quando, para esse entregável ficar pronto no prazo. Então, essa é a lógica que a gente segue aqui no nosso projeto de lançamento e que eu ensino em muito mais detalhes, é claro, dentro do curso, mas eu quis já dar um overview para vocês. Eu falei que eu ia falar o que a gente fazia. Vou mostrar aqui para vocês. O que a gente fazia nas demais fases. Então, aqui eu preparo e planejamento, aqui é deixar tudo pronto, é a execução, né? A fase de preparação. Aqui é a fase de operação e controle. Então, aqui a gente opera o que tem que operar. Então, por exemplo, tem que mandar mensagem no grupo de WhatsApp. Não tem como deixar... As mensagens podem estar prontas. Mas a gente precisa operar isso. Precisa ou enviar ou monitorar o envio disso. Operar a captação de leads, acompanhar custo por leads, acompanhar, eventualmente, fazer novos anúncios que sejam necessários, operar as páginas, monitorar se está tudo no ar, se a velocidade se mantém. Se você está num campo de batalha tanto tempo quanto eu, você sabe que acontecem coisas bizarras com as páginas no meio de lançamentos. E controlar. Então, operar o que tem que ser operado e controlar o que tem que ser controlado. Acompanhar cada uma das coisas que a gente faz durante o lançamento para ver se está tudo saindo bem, da forma correta, se está tudo saindo conforme o planejamento. Então, durante nossa captação é a fase de operação e controle e durante nosso período de vendas também é a fase da nossa operação e controle.
durante o período de vendas, a gente não vai estar preparando nada. A gente vai estar vendendo. A gente vai estar maximizando as vendas. Então, não é a hora de estar preparando vídeo de vendas e preparando outras coisas, certo? A hora de fazer isso é aqui, antes de começar tudo. Para a gente poder estar com o nosso tempo, energia disponíveis para operar e acompanhar o que tem que operar e acompanhar nas demais fases. E, por fim, fechou o carrinho, a gente vai para o nosso pós-lançamento, em que a gente vai fazer tem alguma operação ainda, mas principalmente é um momento de análise, de debriefing, de olhar para o lançamento, ver o que aconteceu, ver o que deu certo, ver o que não deu certo, fazer esse levantamento, fechar números e planejar o próximo lançamento. Então, nesse momento aqui que você visualiza, que você gerencia o seu lançamento, dessa forma, te traz um sentimento de paz que até então você provavelmente não tinha ainda no digital. Porque você tá com tudo efetivamente dominado. Isso aqui que eu te mostrei é o nosso board control. Nesse board, hoje eu tenho uma equipe, não vou falar que é grande, é uma equipe bastante enxuta, mas eu tenho 2 gestores de projeto, e cada um desses gestores de projeto gerencia cerca de 5 experts, com mais de 20 produtos no total rodando entre perpétuos, lançamentos e eventos presenciais. Resumindo, então, o que você vai encontrar lá no esqueleto aqui, básico do nosso curso Lançamento Sem Estresse. Primeiro a gente vai trabalhar a cultura, a sua visão, o seu jeito de fazer. Depois a gente vai preparar o ambiente para receber essa visão. E na sequência, a gente vai implementar tudo. No fim, é como essa minha aluna aqui da turma de fundadores, a Lawane, falou, quero compartilhar com vocês. Ela falou assim, expertos sem estresse, equipe sem estresse, estrategista sem estresse e resultado além do esperado. E esse é o resultado que a gente tem quando a gente aplica tudo isso que eu estou mostrando para você. Mas segura aí que tem mais. Porque essa oferta que eu estou fazendo aqui para você é de 11 estrelas, tá? Bom, primeiro, eu vou disponibilizar como bônus todos esses templates que eu estou mostrando aqui para você, tudo que eu mostrei e muito mais. Então, deixa eu mostrar aqui mais uma vez a minha tela. Eu vou disponibilizar para você o meu board de anúncios. O que é meu board de anúncios? Está carregando aqui? É um fluxo em que toda a equipe de copy, até o tráfego, participa. Para você nunca mais ter que ficar procurando qual anúncio deu bom, onde que tá tal anúncio, ser aquela confusão de demandar o anúncio, a copy faz e manda para o audiovisual. Nada disso, tá tudo aqui dentro. Do processo até o acompanhamento. Então, a gente tem, por exemplo, aqui o nosso board de anúncios, que a equipe de copy vai trabalhar na copy, o head de copy vai revisar essa copy, o expert vai gravar, editar. Então, a gente tem todo o processo até esse anúncio ficar pronto para uso. E a nossa equipe de tráfego vai ter acesso a esses prontos para uso. E a gente vai ter aqui é o lançamento atual que eu trouxe como exemplo, mas a gente vai ter acesso aqui ao histórico de métricas desse lançamento aqui. E aqui, ou no Data Studio, né? Isso são 2 opções. Mas a gente vai ter aqui quais anúncios a equipe vai usar, se ele está subido, se ele está rodando no momento, ou se ele já foi retirado na otimização, o formato, vai ter todas as informações aqui disponíveis. A gente tem um link quando é anúncio de YouTube ou orgânico, por exemplo, certo? Então, a gente vai ter aqui todas as informações que você precisa para tomar decisões, para desde o processo de criação até análise e acompanhamento no dia a dia desses anúncios. Um outro bônus aqui que eu quero mostrar, tudo isso aqui tá disponível lá, tá, gente, como bônus. Então, todas as pastas de lançamento, mas eu tô mostrando algumas coisas que eu não tinha mostrado ainda, que são especiais e que eu tenho certeza que vão explodir a tua cabeça. Então, esse aqui, por exemplo, é o nosso board de conteúdo. O que é o nosso board de conteúdo? É um mapa detalhado, construído por linhas editoriais, canais e status de cada fase, em que você vai visualizar e vai gerenciar toda a produção de conteúdo, com um sistema de derivação que eu ensino lá no curso, que vai otimizar a vida de todo mundo, expert, equipe, estrategista. Então, aqui você vai poder acompanhar o agendamento desses conteúdos, para que data que ele está previsto, para que data que ele foi postado. Veja que aqui tem a nossa língua própria. A equipe bate o olho e sabe que conteúdo é esse por conta desse padrão de nomenclatura. A gente tem o calendário no Instagram, no YouTube, no TikTok. E isso aqui é o calendário, que é a última etapa que eu quis mostrar inicialmente, mas tudo começa aqui no nosso board de produção de conteúdo. Então, a gente tem esse board de raízes, né, de conteúdos originais, desde o roteiro, gravação, edição, até a programação desse raiz, e aqui o nosso board de derivação, em que a gente vai fazer esse conteúdo gravado
virá muitos outros conteúdos e a gente vai distribuir isso no calendário. E aí, conforme for chegando a data de esse conteúdo ser postado, isso vai sendo produzido pela nossa equipe. Esse processo, ele é de explodir a cabeça de verdade. Todo mundo que tem acesso a ele fica impressionado e muda a vida, tá? E aí, por fim, eu quero mostrar para vocês, aqui enquanto o ClickUp carrega, o nosso board de links, que é um controle completo de todos os links do seu lançamento. O que está no ar, o que está redirecionado, o que falta fazer, tudo isso centralizado em um lugar para ninguém usar link errado e ao mesmo tempo todo mundo ter acesso em tempo real ao que está funcionando, ao que está no ar. E ao status em que aquilo está, a um clique, na palma de todo mundo da sua equipe. Então veja que aqui a gente tem todos os links e o status deles, e a gente pode ainda fazer observações, ou dividir esse status em copy, layout e formulários, tá? E aí aqui tem domínios, iscas, páginas de inscrição, de obrigado, páginas de links de redirecionamento para a gente ter as UTMs orgânicas, que é como a gente faz isso aqui, link das lives, páginas de venda, de checkout, páginas de espera, todo tipo de página, e você pode criar também novos tipos de páginas, com status aqui. Então qualquer pessoa da equipe precisa vir aqui, copia e cola e pronto, tem um link correto aqui, que a sua equipe vai usar para cada coisa aí do seu lançamento. Além desses que eu mostrei, tem todos os templates dos principais tipos de lançamento que eu mostrei agora há pouco, de lançamento clássico, semente, de perpétuo, com todas as atividades e já com as datas relativas corretas, para você só copiar e colar nos seus lançamentos. E olha, esses são só alguns dos templates que já estão prontos para você copiar e colar, tem muito mais, tá? Como segundo bônus, além dos templates, eu disponibilizo para você, especificamente nesse lançamento, o curso completo ClickUp para lançamentos. Antes de falar do curso, eu quero reforçar que o lançamento sem estresse não é sobre ferramenta e não depende de ferramenta. Eu estou ensinando para você um método que é muito maior do que ferramenta. Se algum dia o ClickUp deixar de existir ou tiver uma ferramenta melhor, a gente vai com muita facilidade transportar todo esse método para essa nova ferramenta. Ou se você usa outra ferramenta, se você usa Monday ou o que for, você pode aplicar esse método nela, ok? Caso você opte por usar o ClickUp, caso você não use nenhuma ferramenta, vai usar só a primeira, ou veja o curso, veja o ClickUp, veja que tem funcionalidades que a sua ferramenta não tem, eu disponibilizo esse curso complementar que vai ajudar demais. Nesse curso eu ensino em detalhes tudo o que você precisa saber para usar o ClickUp para gerenciar os seus lançamentos. São 5 módulos que vão desde o conceito do ClickUp até a criação de visualizações. Então veja só, aqui está o nosso curso. Então a gente começa com boas-vindas e elementos de conceitos. Aí a gente vai para a introdução, ClickUp no dia a dia, criando projetos e processos no ClickUp e gerenciando projetos e processos. E por fim a gente tem uma conclusão. Esse alinhamento é justamente um alinhamento sobre esses conceitos de projetos e processos e tarefas e como funciona um projeto de lançamento. Então, esse curso complementar vai ser muito útil caso você opte por utilizar o ClickUp aí nos seus lançamentos. E eu não vou parar por aqui. Sabe por quê? Porque eu não estou aqui agora vendendo um curso. Meu objetivo é, de verdade, criar um movimento. Um movimento pelo equilíbrio da vida profissional e pessoal. Dinheiro no bolso, com previsibilidade, qualidade de tempo para você curtir com quem você gosta, seja a família, seja seus amigos. Lá no início da aula, eu falei que uma das minhas crenças é que eu acredito em desenvolvimento constante, porque existe conhecimento infinito nesse mundo. E você aí tem experiências únicas, tem uma experiência única com os seus lançamentos, com o seu negócio, eu tenho as minhas, e quantos outros de nós têm as suas experiências que podem enriquecer e complementar a minha e a sua experiência. Então foi por isso que eu resolvi criar essa comunidade, para fomentar essa troca de experiência, de conhecimentos e dificuldades, e assim fazer todo mundo andar no mesmo barco. É a comunidade Analago de empresários digitais, que está sendo lançada exatamente agora. Lá já a gente vai convidar para participar todos os membros fundadores do Lançamento Sem Estresse, uma turma que já tem resultados com o Lançamento Sem Estresse, com o CPL, que eu mostrei, clicar para lançamento, que eu mostrei aqui ao longo dessa aula. E dentro da comunidade eu vou trazer conteúdos exclusivos. Eu vou falar sobre gestão, vou falar sobre novidades no mercado de lançamento. Eu vou trazer os famosos hot seats
para que visões diferentes possam propor soluções diferentes para os problemas de gestão e do seu negócio aí que você enfrenta no seu dia a dia. A gente vai ter também as War Rooms, com a implementação e a resolução de problemas relacionados à gestão de projetos para lançamento e também a gestão da sua empresa de lançamento. Isso tudo desde já, desde o início. E no horizonte de 2 a 3 meses, eu pretendo também colocar no ar, dentro da comunidade, um marketplace, em que estrategistas possam encontrar experts e vice-versa. Para você poder também encontrar bons profissionais habilitados para trabalhar com você. Logo, logo, você vai poder contratar pela comunidade gestores de projetos de lançamento certificados por mim. Tudo isso para que cada vez mais o mercado possa se profissionalizar e que quem entende que isso é crucial para ficar no digital possa encontrar com facilidade pessoas que foram treinadas e certificadas dentro de um método de alta performance, organização e orientados a resultado. Isso aqui é mais um pedido da minha audiência que vem buscando um espaço assim e eu tô aqui atendendo. Ufa, quanta coisa, né? Mas não acabou, segura aí. Olha só, como eu falei, eu entrei no mercado digital lá em 2016 e de lá para cá eu já fiz mais de 200 lançamentos dos mais variados nichos. Eu já testei muita coisa, muitas copies, muitas ferramentas. E como eu sempre fui essa pessoa organizada, eu tenho tudo isso documentado. E eu vou liberar como bônus para você. Minha caixa preta de copy, junto com o meu swipe file de copy, de diversos nichos, todos testados e validados. Então, aqui na minha caixa preta de copy, que eu estou mostrando agora na tela para você, você vai ver que você vai ter vários documentos que eu uso como suporte a copy de anúncios, de depoimentos, de pesquisa, de e-mail, etc. E aqui a gente tem o meu swipe file. Eu tenho aqui um link com o meu swipe file, com várias copies já testadas e validadas que você vai ter acesso aqui. Eu tenho também muitas outras coisas aqui como bônus. Eu tenho minhas automações do Active Campaign de vários tipos de lançamento clássico, sementes, perpétuos e outros tipos. Tenho aqui as minhas automações prontas para você, literalmente, copiar e colar nos seus lançamentos. Tem vários modelos de planilha que eu uso, planilha de tráfego, planilha financeira, planilha suporte para o conteúdo, materiais suporte para os seus processos de tráfego. É muita, muita riqueza, realmente imperdível. Então, vou fazer um resumão porque ainda não acabou, tá? É o lançamento sem estresse para você lançar com paz e colocar fim no caos. Clicar para lançamentos para você dominar a ferramenta mais completa de gestão de projetos de lançamento. A comunidade Ana Lago de empresários digitais, para você fazer networking e estar atualizado com o que tem de melhor na área de gestão. Um pack com tudo que eu uso na minha empresa e tudo que eu já testei nesses mais de 6 anos fazendo lançamento, para você executar e implementar tudo que eu ensino, para você poder se inspirar. E agora eu te pergunto, quanto vale tudo isso? Quanto vale você acabar com o caos? Você não ter mais estresse para lançar? Quanto vale você ter tempo para família e amigos mesmo durante um lançamento? Quanto vale você ter um negócio que fatura, te paga um bom retorno e te dá liberdade de escolha? Quanto vale você ter paz fazendo lançamentos? Quanto vale você tirar uma visão da sua cabeça e fazer ela acontecer no mundo? Quanto vale você ter pessoas que trabalham com você ou para você e que estão de verdade contigo na conquista desse sonho? Fala a verdade, isso é tipo aquela propaganda daquele cartão de crédito Mastercard que não tem preço, né? Bom, antes de lançar a minha primeira versão do Lançamento Sem Estresse, eu abri uma mentoria individual para te dar uma ideia aí de quanto vale tudo isso, tá? Em que eu entregava tudo isso. Eu fiz isso em formato de mentoria justamente para testar e aprimorar. E eu mentorei algumas pessoas grandes aí do mercado. E nessa mentoria eu cobrava 15 mil reais por 3 meses comigo. Então, logicamente, eu poderia cobrar um valor nesse patamar porque seria justo. Talvez um pouco menos. Porque, embora eu tenha no curso consolidado e traga muito mais coisas do que eu trouxe na mentoria tem um acompanhamento individual dessa implementação de tudo, né? Mas o ponto é que seria acessível para muito pouca gente. E a minha visão é justamente criar esse movimento de alta performance de gestão. E para criar esse movimento, eu quero muita gente, muitos lançadores, que tenham essa visão junto comigo e façam os movimentos para se transformar em empresários digitais de verdade. Hoje, o Lançamento Sem Estresse sozinho é vendido no Perpétuo por R$ 2.497.
E o clicar para lançamentos é R$ 597. A comunidade por 1 ano de acesso a R$ 997. E os bônus, com tudo isso que eu ofereço, que eu mostrei aqui para você, eles não estão à venda de forma separada, tá? E se eles tivessem, eu fiz as contas, eles seriam vendidos facilmente por um valor de R$ 5.500. Somando tudo, se você fosse comprar cada coisa separada, o valor do seu investimento ficaria perto dos R$ 10.000, R$ 9.600. Lembrando que os bônus não estão à venda, tá? Mas para esse lançamento, eu resolvi fazer uma condição especial, que tem um bônus extra para os primeiros inscritos. E eu vou colocar ainda uma outra condição se você tem equipe, que é dar acesso para sua equipe compartilhar a senha da plataforma. Segura que eu estou falando de 3 coisas. Uma condição especial agora, uma condição extra para os primeiros inscritos e uma condição extra ainda para equipes. Então, vamos falar da primeira condição. Você pode levar tudo por R$ 2.497, que é o valor só do curso Lançamento Sem Estresse. E aí você vai, com esse investimento, ter acesso a todos os outros bônus que eu falei. O clicar para lançamentos, a comunidade, e todos aqueles bônus que estão dentro do Lançamento Sem Estresse. Mas eu falei que tinha um presente a mais, né? Bom, então para aqueles que entrarem até esse domingo, dia 12 de março, eu vou dar R$ 500 a mais de desconto. O investimento final fica de R$ 1.997, ou 12 vezes de R$ 197. Faz a conta comigo. Isso é menos do que o preço de um Red Bull por dia, para você revolucionar a sua empresa de lançamentos e a forma como você trabalha para todo sempre. Eu costumo falar que se você não entra, não é por falta de dinheiro, porque 12 vezes de R$ 197 para mudar a sua empresa de patamar, você tem. E como eu tinha falado, tem uma terceira condição. Se você tem uma equipe e entende que essa equipe precisa ter acesso a tudo isso e não quer compartilhar sua senha para uma galera acessar, eu criei uma forma disso acontecer de forma idônea, de maneira idônea. Então, olha só. Eu criei um desconto progressivo para equipes. Fica assim. O acesso principal, até 12 de março, fica por R$ 1.997. Se você quiser comprar um acesso secundário para um membro da sua equipe, você precisa pagar só R$ 597 a mais. Se você decidir criar 2 acessos secundários para 2 membros da sua equipe, você consegue comprar esses acessos por R$ 997 a mais. E se você quiser comprar 3 acessos secundários para 3 membros da sua equipe, você pode comprar esses 3 acessos por R$ 1.197 a mais. Essa foi uma demanda que eu tive da minha turma de fundadores e que eu quebrei a cabeça e resolvi. Achei essa forma de resolver para você poder dar acesso a muitas pessoas da sua equipe sem precisar compartilhar a sua senha da Hotmart e da Eduz e de uma forma idônea. Então, chama a minha equipe de atendimento, faça a sua compra, compra seu produto principal e chama a minha equipe de atendimento para fazer essa compra dos acessos secundários. E antes de finalizar, eu quero dar um último recado para você que já decidiu entrar. Se prepara, porque vai rolar um upsell aí de explodir a cabeça. Era isso, meu colega. Eu espero que você tenha conseguido perceber a grande oportunidade que você tem aqui de realmente transformar a sua vida e o seu negócio de lançamento para ter paz e realmente ser uma das pessoas que ficam e que prosperam no mundo de marketing digital e de lançamentos. Um grande abraço. Te vejo do lado de cá.